que é um dilema. Nosso maior problema é o atendimento à perícia, mas é o nosso melhor resultado. Hein, Bruca? Quer dizer, é o maior problema, porque é o maior volume, mas é o melhor resultado, porque está andando. Então, também colocar 3.000 médicos que trabalham arduamente como vilões nesse processo não é justo. Nós estamos praticamente com a metade do efetivo, tanto no INSS quanto na perícia médica. Isso não é desculpa, isso é constatação. E vamos fazer, estamos trabalhando, e a partir de agora, mais otimismo ainda, porque estamos conseguindo fazer isso. Eu agradeço a toda a diretoria, agradeço aos funcionários do INSS, agradeço aos médicos peritos que corajosamente estão trabalhando nisso. Vamos colocar tudo em 45 dias até o final do ano. Em 2024 vai ser um novo INSS que vai surgir, que nós estamos planejando. Então está aqui, 43%, praticamente igual ao percentual. Pensão por morte, 10%, idade 11%, concedidos, né? Aí você tem 16%, que é o benefício assistencial ao idoso, né? Aí tem os outros, 7%. Errei aqui. Salário maternidade, não. 16% é salário maternidade, desculpe. 7% é o benefício de assistência ao idoso e 4% a aposentadoria por tempo de contribuição, porque o volume é menor e então o volume total passa a ser 4%. A grandes números da Previdência é importante, porque quando se discute a Previdência, não se discute a força que isso tem no trabalho social da cidadania. 38 milhões e 100 mil brasileiros recebem algum benefício da Previdência. Nós só perdemos da Argentina se a Previdência fosse um país. Era Brasil, segundo a Argentina, a Previdência é o terceiro país. Para você ver o volume. Para se ter uma ideia, confiram isso, 60% dos municípios brasileiros circula mais dinheiro pela Previdência dos municípios do que o que eles têm direito ao Fundo de Participação Municipal. Significa que, nesse mês, julho, vai ser injetado na economia 92 bilhões e 500. 92 bilhões, porque tem metade do 13º aqui. Ah, mas isso é despesa, isso é investimento. Quem é aposentado do Ministério da Previdência não guarda dinheiro, não bota na especulação financeira, compra, paga conta, compra comida, ajuda neto. Então, essa é a realidade. Quem não entender que esse é o maior programa social contínuo que existe no planeta Terra, eu fui agora em Washington, né? Estava lá o ministro da Espanha, representante de vários ministérios, congresso patrocinado pelo Banco Interamericano, esse momento, e eles ficam impressionados quando a gente fala os números. E é impressionante esse número. Precisamos melhorar muito, é verdade. Mas vamos. Então aqui você tem hoje 55 milhões de contribuintes. Olha só o número, 38 milhões e 100 mil que recebem benefício e 55 milhões que contribuem, cidadão e empresa. A previsão, a estimativa é que existam 20 milhões ou na informalidade ou sem contribuir com a Previdência. Essa é a discussão que a gente tem que travar. E no final aqui, vocês têm um glossário explicando item por item o que é aguardar análise, o que está exigência requerido, concluído, né? Toda a explicação. Eu pretendo, a partir nos próximos meses, não posso garantir será no próximo, dar um balanço também da arrecadação da Previdência Social. Toda a arrecadação. Dos devedores da Previdência Social. Eu acho que eticamente eu não posso, por força da lei, divulgar o nome, eu vou divulgar a área. Porque se é para dar transparência, não dá transparência a tudo. A arrecadação, a despesa, aos devedores, que setores representam. Então, era essa a nossa intenção. Nós estamos começando atrasado, reconheço, que eu queria fazer isso há 2 meses atrás, não consegui, porque primeiro tinha que arrumar essa fila. Se fala de fila, agora está detalhado o que é, para que é, quem é atendido, quem não é, nossas falhas. E se tem alguém que fale aqui, sou eu. Então, o pessoal aqui ajuda para diminuir as minhas falhas. O erro aqui é meu e eu assumo total responsabilidade. E vamos até dezembro ter 45 dias. Nós estamos há algum tempo tentando trabalhar para ter um bônus, desculpe. Esse bônus é um processo complexo. Ele existia até o final do ano passado, terminou o ano. Nós temos que ter um novo orçamento, nós temos que ter algumas realidades de votação que ainda não foram. O arcabouço fiscal foi recentemente. Agora, as mudanças
que está sendo feita no Congresso Nacional, provavelmente até sexta, das mudanças das contribuições, dos pagamentos, dos impostos, né? O compromisso é que até fim da semana que vem esteja aprovado esse bônus. Aprovado esse bônus, nós começamos a viver uma nova fase. Estamos introduzindo, e com a informação aqui do dileto fraterno amigo Stefanuto, que hoje saiu a sua publicação coincidentemente na presidência do INSS, só para dar detalhe, o Glauco, que também é meu chapa, meu amigo, que eu sou muito grato pelo serviço prestado, funcionário de carreira há 16 anos, estava interino, desde o começo ele sabia que era interino. O doutor Stefanuto, que 19 anos que está aqui, 23 anos de INSS, foi procurador, era diretor nosso, comprovou a sua competência, tenho inteira e total confiança nele, está assumindo por coincidência, não estava planejado de sair hoje, mas saiu hoje. A nomeação dele, eu sou muito grato pelo trabalho que você tem desenvolvido, a cada um dos meus diretores, a Hilton, a André, a Sandra, está faltando a Ana. A Ana está lá, que nós temos hoje, nós estamos fazendo isso com alguma rotina, os encontros das superintendências. Nós fizemos na superintendência de Pernambuco, Nordeste, nós estamos fazendo hoje, começando hoje, em quinta e sexta, em Minas Gerais, com todos os gerentes, com todos os superintendentes, para discutir, para traçar meta, para ver como diminuir essas vidas, ideias e tal. Vamos fazer depois em São Paulo, que é uma superintendência específica, como é em Minas, depois Rio de Janeiro e Espírito Santo, e terminando aqui em Brasília, porque já é a sede nacional. Nossa tentativa é de buscar sair da cultura do não, era a cultura adotada na Previdência Social, não pode, não deve, não tem, para a cultura do que é justo. Examinar e ser correto, e a transparência é um instrumento que a gente tem para fazer isso. Então eu queria agradecer muito a presença de todos os senhores, em especial aos nossos funcionários do INSS, sou muito grato, vocês são os heróis anônimos, nós só tem notícia nossa quando tem coisa ruim, mas nós vamos inverter isso. Vocês vão ver, acreditem, a partir de 2023 vocês vão ter um novo INSS, mais eficiente, mais competente, com mais funcionário, bônus funcionando ainda, começando esse mês, e aí nós vamos poder dar uma resposta que vão ter que reconhecer a competência de vocês, não minha, de vocês. Muito obrigado a vocês, DNC, muito obrigado, Brunca aqui, que representa a nossa perícia médica. Sei que é uma área delicada, difícil, mas eu quero te agradecer publicamente o teu empenho, o teu trabalho. Está aqui o nosso... Leomar é o nosso diretor direto de carreira, perito médico, e é meu herói, que o que você está enfrentando ali, só Deus sabe que te proteja muito, não é fácil. Então, agora à disposição para qualquer pergunta. Sobre a perícia, o Brunca tem toda a especialização para dar, e sobre, também está aqui, o Leomar também pode falar o que quiser, perguntas da perícia, e o nosso doutor Ailton sobre a questão do INSS administrativo. Então, à disposição, como é que faz, Max, você que é o... Quem quer fazer pergunta, leva o microfone, já tem uma ali. Ela está aqui como eficiente mulher das comunicações, me reclamando de que eu não anunciei Stefanuto. Mas a primeira coisa que eu falei é agradecer meu amigo Stefanuto, que era diretor, não estava prestando atenção. Mas eu falei. Ou não falei? Falei sim. Mas é que ele merece um reforço especial. Muito obrigado, viu, Stefanuto? Você vem contribuir muito com a gente. A tua história é uma história de dignidade, de lealdade, de trabalho. E é impressionante como foi bem vista na categoria dos funcionários a sua ascensão, porque é a ascensão de um igual a eles. Você é um homem humilde, sincero, profundamente competente e vai dar certo, pode ter certeza disso. Era isso que ela queria, que eu te aplaudo. Depois vai ter festa, não hoje, mas vai ter. Tudo bem, ministro? Meu nome é Bruno, eu sou da ANASPES. A minha primeira pergunta é com relação ao cadastro reserva, se já tem algum prazo para poder cumprir, e com relação a um novo concurso, se já tem alguma data. Doutor Stefanuto, que era diretor e conhece bem. Bom dia a todos. Obrigado,
carinho de vocês, isso aumenta a responsabilidade, mas também aumenta a minha certeza que tudo vai dar certo. Bom, quanto à pergunta do senhor, além dos 1.000 já que já estão trabalhando, né, se não todos, a Sandra pode falar o número, mas foi feito num tempo recorde, com a ajuda da perícia que providenciou os exames médicos, ou seja, um trabalho em conjunto. O ministro já tinha pedido os 250, que são regimentais, e nós assinamos, antes de ontem, acho, o pedido do cadastro de reserva. Aí vai para o presidente Lula, que depende de um decreto, então nós teríamos somados quase 3.000. Obviamente que antes da gente esgotar isso, você não pode fazer um novo concurso, né? Isso, Sandra, não é isso? Então, a notícia é que a gente tem uma perspectiva desses 1.250 chegar certamente, e aí alcançar os demais que estão em cadastro de reserva no tempo mais curto possível. Depende de orçamento, depende de acertos, ele tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e depende efetivamente não da nossa necessidade. Nossa necessidade, nós temos 18.000 funcionários hoje, um pouquinho menos, já tivemos 42.000. Né? E mesmo com esse pessoal, esses colegas remanescentes que são metade, eles estão conseguindo bater o número de requerimentos. Por isso a palavra do ministro de agradecimento desses heróis, sem que haja para isso nenhum outro tipo de estímulo, que é muito comum na iniciativa privada e também em outras carreiras, é muito comum. Então, eu estou muito convicto que esses colegas que chegam, os que chegarão, reforçarão o nosso quadro, mas mais do que isso, entrarão numa casa que, de forma mais profunda agora, faz com que todos entendam que nós lidamos não com processos, nós lidamos com vidas, com aquelas pessoas que mais precisam da gente. Isso é muito importante para quando você faz um processo, que você não está vendo aquela pessoa, aquele brasileiro, a gente tem a consciência que se ele tem o direito, aquilo tem que ser concedido, aquilo tem que ir adiante. E isso é muito especial que a gente possa fazer com os que estão chegando nessa casa. Tá bom, é isso. E com relação ao bônus de produtividade, já tem alguma data? Eu já falei no começo, o compromisso é de até sexta-feira da semana que vem ser liberado, porque vai ter que ser uma medida provisória. A medida provisória tem efeito eficaz a partir da sua publicação e vai para o Congresso a sua seguinte. O compromisso é de até sexta-feira estar liberado como medida provisória. Bom dia, ministro, bom dia, presidente, diretores. Jéssica Santana, do Valor Econômico. Ainda sobre essa questão do bônus, né, que o senhor comentou que a previsão a sair na semana que vem, a medida provisória, eu gostaria que se o senhor pudesse adiantar mais detalhes. Esse bônus vai ser o bônus pela produtividade, nos moldes do que vinha sendo feito até o ano passado. Também vai prever a possibilidade de pagamento para contraturno, fim de semana. E também a questão orçamentária, qual é o impacto, né, da implantação do bônus, se isso já está previsto no orçamento ou se vai ser necessário, por exemplo, cancelar alguma despesa, fazer algum remanejamento de ministério. Essa é a minha primeira questão. E a minha segunda questão é com relação aos recursos, né, que vão do INSS, que parece que já estão em 2 milhões, o estoque de recursos, se isso também está sendo tratado pelo governo, qual é a ideia, o projeto, a solução para também tentar diminuir esses pedidos, né, que são indeferidos e acabam sendo recorridos aí pelos potenciais beneficiários. Obrigada. Bom, quanto à tua pergunta sobre o bônus, eu estive como representante coordenador na transição de governo, nos responsáveis, e lá já havia a perspectiva e a destinação dos recursos, estavam incluídos na proposta da lei orçamentária. Então, esse não era o problema. O que se percebeu, e que aí foi feito um aperfeiçoamento pelo nosso governo, é que a gente deveria fazer alguns acertos para que o bônus fosse efetivamente um instrumento para a sociedade, para a entrega de melhores resultados. Isso foi feito, foi amadurecido. Hoje o bônus vai ter um teto, quer dizer, a gente quer que todos os servidores possam fazer as atividades, que isso se divida, que não tenha nenhum tipo de exagero no uso da ferramenta. Há uma previsão orçamentária, como eu disse à senhora, e nós estamos preparados com os mecanismos prontos para quando vier a autorização, através da medida provisória, que, como o ministro colocou, o presidente Lula deve colocar em prática nos próximos dias, a gente implementar. O bônus é um instrumento importante, mas nós, o governo, tem essa consciência
nós não achamos que a gente deva continuar ad eterno com o bônus. Nós temos que fazer mudanças estruturais. E é isso que o ministro tem pedido para a gente. Reestruturar, melhorar de alguma forma a automação, melhorar a capacitação dos servidores, a especificação dos servidores que fazem julgamento de processo, para que não dependa de medidas meramente de estímulos financeiros. Vai ser por produção, sim. Cada processo feito, recebe. Não fez processo, não recebe. É assim que funciona. Muito simples. Só para acreditar sempre e num contraturno, num outro horário. Ele cumpre a obrigação do horário normal dele e o que ele fizer a mais é que vai ter o direito ao bônus. E registrando mais uma coisa que o doutor Stefanucci já falou, mas só para meu português mais direto, nós estamos querendo ir para a base da distribuição dos recursos. Mais gente recebendo. Antes era uma elite minoritária que recebia e recebia muito. Nós estamos querendo fazer com que tenhamos ampliado essa base, mais gente recebendo, com um teto para evitar que se concentre esse recurso em algumas pessoas que poderiam ser escolhidas pelo bolso do paletó. Nós não queremos isso. Agora, o doutor Bruno, desculpa ele para responder. Ele vai falar. Ele vai responder. Vai responder, Bruno. Nós tínhamos uma comissão do INSS junto com o nosso departamento-geral do regime de previdência social e da perícia tratando. Então, os dois iam essa parte de números mais detalhados, doutor Bruca, que tem história, a perfeição de saber tudo. Bruca, o valor são 129 milhões deste ano. Total. Tá, este ano. Esse ano, viu? Só para deixar aqui. 60 milhões para a perícia médica e o restante para o INSS no enfrentamento desses montantes, né? Em relação aos outros dados sobre a questão da medida provisória, o ministro e o Stefanucci já expuseram aí os dados. Não sei se há alguma dúvida ainda, Jéssica. Com relação ao teto, como é que vai funcionar? Qual vai ser o teto do bônus em si do pagamento? Desculpa, Não, o teto do pagamento ele está estabelecido em relação ao servidor do INSS, um pouco mais de R$10 mil máximo, né? E da perícia médica ele está na dobra do valor do salário, mas acrescentando o dobro de produtividade se ele for atingido, né? Então, em torno de R$18 mil aproximadamente, se ele dobrar o salário, se ele fizer todas, isso, dobrar as tarefas, a produtividade. Mais alguém? Não? Do recurso. Aqui, bom dia, ministro. Eli Jonas, da CNN. Duas questões. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Para explicar melhor para a dona Maria, igual você falou no português bem direto, essa questão dos 45 dias. Como é que funciona na prática? Como é que ela vai entender isso? E o senhor citou uma parte da reforma tributária. Impacta de alguma forma? Eu falei da reforma tributária por causa do efeito dos recursos para a Previdência e imediatamente do bônus. Mas claro que a reforma tributária, dependendo do resultado dela, mexe com o orçamento geral do União. Nós temos que aguardar como é que ela vai ser aprovada, o que vai ser aprovado, para fazer a medição disso. Falei principalmente por causa da liberação imediata desse recurso. Então, enquanto não tiver uma definição disso, nós temos o orçamento previsto, mas não temos o dinheiro liberado. Essa a nossa deficiência de tempo, que era para ter antecipado o grande. Sobre a questão do tempo, isso é um tempo legal. A lei diz que é razoável, não estou dizendo que é bom, é razoável, uma espera de até 45 dias. A nossa intenção, porque pegamos uma fila muito longa, porque eu não fiz isso, mas na próxima era bom aí para a gente fazer, quanto estava esse percentual até 45, até 90, antes e quanto ficou, já melhorou muito. Ainda está ruim, mas já melhorou muito em comparação. A nossa intenção em dezembro, final de dezembro, chegar a 45 dias, ou seja, está dentro da lei que aquilo estabelece. E para o ano que vem, a nossa meta é avançar mais. É conseguir chegar com o sistema do INSS, que a gente vai querer simplificar. Estamos com uma parceria muito forte com a Dataprev para isso. Temos hoje 4 convênios em andamento. O Ministério do Desenvolvimento Social, que vai nos ajudar muito com LOAS, benefício da prestação continuada, facilitando a verificação desses que têm direito, em vez de fazer 2 verificações, por exemplo. Eles fazem
para verificar se a pessoa tem direito. Depois veio para a Previdência fazer de novo, vai ser automático. Olha, se o Ministério da Previdência Social, se tem alguém gabaritado naquele CAD único que está fazendo, por que nós vamos duvidar? É automático esse sistema. Mesma coisa eu vou falar, vamos fazer com a teste médico, já estamos fazendo algumas experiências. O atestado agora está todo informatizado. Muitas das vezes, eu estou acusando e falando mal de ninguém, porque a minha letra também é muito feia. Mas a maioria das pessoas não conseguiam sequer entender o que estava prescrito naquilo que o médico escrevia. Então agora, com o teste médico datilografado, informatizado, é do sistema SUS, é um médico, tem a sua, poderá ter, não vai ser imediato, a gente vai ter vai implantando, começando pelas áreas mais carentes. Hoje, você tem dessa fila, a grande maioria, no que eu chamo de Brasil profundo. No interior, no Nordeste, no Norte, né? Algumas regiões do Sul e do Sudeste de interior. Então, nós vamos procurar sempre buscar esse público que é o mais carente, é o mais distante, para ele estar com a teste médico, para ele estar com a telemedicina. Em alguns casos, até com o próprio celular, pode mostrar o que é e o médico atestar. O médico tem o CRM dele, é o nome dele que vai estar assinado, ele é responsável. Né? Isso são todas medidas estruturantes, que não se faz de um dia para o outro. Né? Então, o ateste médico, o convênio com a agricultura. Nós temos um percentual de trabalhadores agrícolas que quem atesta isso é o MDA. Confere com o seu sindicato. Aí depois vem para a Previdência, tem que fazer uma nova verificação. Aí vai aumentando a fila. Então a gente quer automatizar isso. MDA deu ok? Está ok aqui. Porque senão alguém está errado, aí a gente tem que corrigir. Né? E com a Marinha, nós estamos fazendo também, já está avançado. Por que a Marinha? Porque a Marinha é que dá autorização para os barcos de pesca. Hoje o seguro-defesa é pago pela Previdência. O dinheiro vem do FAT, seria o único que manda o dinheiro para a gente pagar, mas quem faz o atestado depois de passar pelo MDA, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vem ainda para a Previdência para fazer uma segunda verificação. Então, com esse sistema, também nós queremos, com a Marinha atestando que aquele barco foi, quem é que estava, tudo tem que ser atestado pela Marinha. A liberação do barco para pesca. Aquilo já fica automatizado, eu já sei quem está, já sei a época do seguro-defesa, fica tudo mais fácil. São medidas estruturantes que você vai fazendo. Começa muito, já começaram agora, mas só vão ter efeito real a partir do ano que vem, que isso vai facilitar. Ao lado disso, nós fizemos agora, doutor Stefanuto, a renovação do sistema 135 de telefonia, junto com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com os Correios, dentre outros que estão aderindo. Nós vamos começar a usar o Zap para avisar, por exemplo, da dia, da hora do exame da perícia. Há um percentual de 20% a 25% das pessoas que marcam perícia não vão no dia. Então, muitas delas, a maioria delas, porque não lembram que estava marcado. Com o Zap, a gente informa para conferir que ele está informado. O que acontece com essas pessoas? Se falta naquele dia, volta para a fila. Aí a fila é interminável. Se você tem 25% em média, que não vai. Então, o Zap vai nos ajudar a isso. Nós estamos reestruturando todo o sistema do meu INSS. Vamos fazer campanha de educação financeira, através do INSS. Vamos fazer um portal, isso é fundamental, e eu vou ganhar mais alguns inimigos, paciência, para comparação dos preços, dos custos, dos juros cobrados dos bancos. Muita gente lembra, o que é portabilidade? Eu porto o quê? Calma, portabilidade, simplesmente você poder trocar o banco. Explicar às pessoas que elas podem ver quem cobra menos. É que nem que você vai no mercado. Se você vê um óleo com marca tal, custa tanto, e o outro custa menos, você vai comprar o que custa menos. Nós queremos abrir essa oportunidade para todos, mais de 10, 12 milhões de consignados que têm algum tipo de empréstimo. Vai ser transparente. Nós estamos pedindo, e o Banco Central já fez, inclusive, no Conselho, uma demonstração disso, das taxas. Por exemplo, hoje eu tive informação, eu não vou falar qual é a instituição, senão vou fazer um favorecimento que não gosto. Tem instituição financeira cobrando 1,69, é isso? 1,69 dos consignados. Eu fui chamado de louco quando quis fazer 1,70, lembra disso? Já tem instituição hoje fazendo 1,69. Porque isso é do sistema. 1,67, desculpe, subi 2, que coisa horrível. 1,67. O que é isso? Se o sistema é capitalista, por que não a concorrência?
Porque não todo mundo sabe o que está pagando. São 27 instituições liberadas para fazer o consignado. Porque todo mundo, todo cidadão tem direito a saber quanto cobra de cada taxa. Nós vamos começar a fazer isso. Eu quero ver se a gente consegue, no mês que vem, junto com o anúncio do portal da transparência, ter esses dados para fornecer à população. Né? Então, eu estou dizendo os passos estruturantes e vocês verão, afirmo isso, vocês vão ver, não, eu sou meio abusado disso. Né? Em 2024, vocês vão ver um novo INSS a serviço da população, o que nada mais é do que nossa obrigação. Fechou? Silêncio é sinal de que está todo mundo feliz. Aqui, Pega no microfone, senão tem uma questão aqui. quem? Ah, desculpe. Deixa, depois a gente volta para você, tá aqui. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o ministro, né, os demais diretores aí da mesa, já parabenizar o Stefanuto, né, por assumir aí a presidência do INSS, esse grande desafio, né, Stefanuto? A gente está falando da maior autarquia da América Latina e o que ela representa, né, para a classe trabalhadora, para a população brasileira. E dizer que na sua fala anterior você trouxe a necessidade de resolver os problemas estruturais do INSS. Isso já traz um contentamento, né? A gente sabe que tem ações que são necessárias para resolver os problemas de forma imediata. O INSS vivenciou nos últimos anos, né, um aprofundamento aí de uma desestruturação total, tanto com relação às, né, às nossas relações de trabalho enquanto servidores, quanto, né, o atendimento à população. Então, reconhecer essa reestruturação acho fundamental. A gente tem pautas importantíssimas com relação ao serviço social, que eu, né, espero aí que a gente consiga tratar isso. Acredito que a gente vai ter esse espaço para diálogo. E a minha pergunta, né, enquanto trabalhadora do INSS e representante da federação, não poderia deixar de ser sobre o acordo de greve. Sei que tem coisas, né, que vai para além do próprio ministro, né, do presidente do INSS, mas que são necessários encaminhamentos, como a questão da carreira, o vencimento básico, a gente sabe a importância disso para nós servidores, né, e os demais encaminhamentos. Então, gostaria de saber como que está isso, né, e já hoje vou entregar um ofício solicitando uma audiência com o novo presidente. Espero também ter uma possibilidade de reunião com o ministro, né, nós enquanto federação. Obrigada. Olha, eu que agradeço, vocês são sempre bem-vindos. Você sabe que a minha origem é do mundo sindical, eu conheço bem essa luta, sei da dificuldade que vocês passam. O doutor Stefanuto fará isso imediatamente. Já existe uma comissão permanente em que faz o diálogo, mas é preciso fazer institucional com quem representa, né? São várias categorias representadas. Alguns avançamos, outros não dependem só de nós. Estamos reivindicando outro concurso para nível superior, ainda está no Ministério de Gestão, para a área da perícia. Tem muita coisa que a gente está buscando solução. Já resolvemos, foi o compromisso que tivemos, e o que faltar, o doutor Stefanuto tem que resolver, do acordo dos dias parados, e está faltando, temos que resolver, porque compromisso é para ser cumprido. E, com toda sinceridade, estou aberto ao diálogo com vocês, com o maior prazer, e quero avançar até vocês conseguirem nos elogiar pelos avanços. A companheira que queria fazer a pergunta. Sobre os recursos que eu tinha feito anteriormente. Fala. Com licença, sobre sobre o Conselho de Recursos, o estoque de recursos, essa foi a pergunta, né? Então, houve uma parceria entre as três casas, Dataprev, INSS e o Conselho de Recursos da Previdência Social, e tem uma frente específica para tratar esse processo de trabalho, também visando a automação. O estoque anteriormente era de 2,2 milhões, esse número é correto. Já houve uma redução, porque nesse projeto a gente tem um roadmap até o fim do ano, e uma primeira etapa já foi entregue já. Então a gente já conseguiu processar aí um pouco mais de 500 mil tarefas que estavam aguardando uma análise de recursos. Como é um projeto que vai até o fim do ano, ao longo do tempo esses resultados tendem a melhorar também. Só para dar mais uma informação, hoje eu estou saindo aqui, estou assinando uma nova portaria que vai simplificar muito essa questão do Conselho Nacional de Recursos. Nós estamos aumentando a quantidade de conselhos regionais, estaduais, as juntas, desculpe. Estamos simplificando alguns procedimentos para o resultado ser mais efetivo. Hoje eu estou assinando o nosso pessoal liderado pelo Dr. Adroaldo, Bruca, Eliomar, já fizeram todo esse estudo, já me entregaram ontem, hoje eu assino, deve ser publicado amanhã. Isso visa a dar mais otimização de resultado e a melhorar o serviço
que ainda tem muita coisa a ser feita ali. Ok, gente? Obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Um abraço, bom dia para todos. Pode desligar, pode desmontar,